dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Deixa eu ligar aqui a música. Como vocês estão? Como vocês chegam aqui? Bom dia, bom dia, bom dia para o nosso dia 22/40. Hoje uma lição tão importante quanto as outras. Eu sempre vou falar que elas são importantes, porque na verdade elas são importantes. Eu desejo do fundo do meu coração que esses dias aqui esteja sendo de proveito para você, que você realmente esteja mudando sua vida. Porque o que eu tenho percebido é que muitas mulheres falam que quer mudar, mas elas não querem mudar de verdade, elas querem arrumar um culpado, ou uma justificativa, ou até mesmo assim, um diagnóstico, uma receita pronta. E não existe receita pronta. Então, bom dia, Jana, bom dia, Regina, bom dia, Paula, muito bom dia. Que delícia ter vocês aqui comigo, né? Agora nessa fase nova, tô retomando com os atendimentos, né? Ontem atendi umas maravilhosas, atendi a Paula ontem, né, Paula? Que delícia que foi te atender. Faz toda a diferença quando a gente atende uma mulher que quer mudar. E muitas vezes ela até diz, eu quero mudar, eu só não sei como. E aí ali trocando uma conversa de 30 minutos, de 20 minutos, 1 hora que seja, a pessoa sai cheia de insights. Em compensação tem outras que você fica 1 hora, 1 hora e meia, e ela tenta te convencer de que ela é boa. Só que essa pessoa que tenta convencer o outro de que ela é boa, é porque na verdade talvez ela não seja tão boa assim como ela acha, né? E aqui, nessa fase nova que eu tô vivendo, e que eu penso que muitas de vocês querem viver também, essa nova estação das nossas vidas, a gente precisa agir com verdade, coragem e humildade. Esse é o meu convite para vocês que estão aqui nesse desafio. Se você realmente quer transformar a sua vida, haja com verdade, coragem e humildade. E humildade é o nosso tema de hoje. A gente já entrou nessa parte de humildade. Ontem nós falamos, permita-se ser afiada. Depois a gente falou sobre humildade como um estilo de vida. E também o que é humildade e o que não é humildade. Porque muitas pessoas ainda confundem o que é humildade. Acha que ser educada é ser humilde. E não é. Ser humilde é se fazer de pequena, é se fazer de nada diante de Deus. Diante dos outros. Mas muitas vezes, por conta das nossas feridas emocionais, nós nos arrogamos, nós vamos para um lugar de arrogância. Motivadas, faz até as coisas certas, mas motivada pelo motivo errado. Nós já passamos da metade desse desafio. É impossível, se você leu todas as passagens bíblicas, se você dobrou os seus joelhos esses 22 dias, se colocando na presença do Senhor, pedindo que Ele te mostre o que você tem que mudar. É impossível você estar igual. É impossível. Se você está igual ainda, é porque tem que voltar. É porque tem que fazer de novo as lições. É que talvez algo você ainda não entendeu. Agora aquelas pessoas que estão realmente empenhadas, que estão fazendo as atividades, que estão fazendo as leituras, que estão dobrando os seus joelhos, já estão tendo assim, olha, feedbacks incríveis na sua vida. Porque é bem rápido, à medida que você planta, você colhe. E quando você demonstra que está querendo mudar, Deus é muito coerente com aquilo que Ele nos promete. Ele começa a dar sinais. Ele começa a dar sinais. Então eu quero já te receber hoje aqui para esse nosso encontro e dizer, se tá difícil, continua. Agora, se você tá levando na brincadeira, talvez seja melhor você parar por aqui. Muitas pessoas estão entrando agora, muitas pessoas estão se tomando pé agora do que é esse desafio.
chamando para conversar, querendo realmente mudar, mas tem gente levando na brincadeira. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Infelizmente, diante do joio tem de tudo, né? Tem o joio, tem o trigo, tem aquelas sujeirinhas que nascem lá no meio da plantação e tá tudo bem. Só que uma coisa que eu quero alertar vocês hoje, antes da gente entrar na nossa lição, tomem cuidado com as vítimas. Se você é uma vítima, você tá olhando para os seus resultados e tá vendo que você tá plantando coisas não tão boas assim, porque os resultados estão sendo não tão bons. Mas se você tá num lugar de vítima e quer sair desse lugar, aí vem junto comigo. Agora, se você é vítima, se vitimiza e continua buscando um culpado, dando uma justificativa ou explicação para continuar nesse lugar, esse desafio não é para você, eu tenho que ser sincera. Esse desafio é para aquelas mulheres que querem levar todas as áreas da sua vida além. Para aquelas mulheres que estão realmente disponíveis para colocar Deus no centro. E até mesmo perder para ganhar em Deus. Difícil isso, né? Mas é verdade. Então pega o seu aviãozinho aqui, ó, manda para sua amiga. Recebi uma mensagem aqui dizendo que o Instagram não tá avisando que eu tô ao vivo. Tudo bem. Vocês vão lá e avisa para as pessoas que nós estamos ao vivo, tá? Manda lá aviãozinho para as pessoas e diz para elas que a gente tá ao vivo aqui. Chama as pessoas para vir participar com a gente, chama as pessoas que você conhece para vir participar com a gente, diz para elas, olha, nós estamos ao vivo, se você realmente quer mudar a sua vida, se você quer transformar a sua vida verdadeiramente, se você quer parar de se dar desculpa, vem junto. Agora, se você é daquelas que ainda busca uma desculpa, um culpado, fica dando justificativa para você mesma e para os seus comportamentos, aí, infelizmente, esse desafio não é para você. Esse desafio é para aquelas mulheres que realmente estão decididas a mudar a sua vida, que talvez nem sabe como, mas ela quer mudar a sua vida. Então você precisa escolher. E a todo tempo a vida vai trazer feedbacks para que a gente escolha. Né? Ontem eu atendi uma pessoa e disse, a vida é cíclica. E à medida que você não aprende as lições, ela vai voltando. Ela vai voltando. Por isso que os fatos, os acontecimentos, os sentimentos, eles voltam. E muitas vezes tem situações voltando na sua vida porque você ainda não aprendeu a lição que aquela situação te traz. Porque toda e qualquer situação que a gente vive traz uma lição, traz um aprendizado. Nós estamos aqui nessa terra para sermos lapidadas. Todas nós temos uma missão. Talvez você ainda não saiba qual é a sua, mas você tem uma missão. E a nossa missão número 1 é nos transformar enquanto pessoas e ajudar as pessoas que estão no nosso entorno também a se transformar. E aí cada uma tem um dom e um talento único e específico. Independente daquilo que você ouviu, independente dos post-its que foram pregados em você, os rótulos que você recebeu, os diagnósticos que você recebeu, as sentenças que você recebeu, você pode mudar isso, desde que você se submeta. Desde que você se submeta. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir a verdade. Mas quem já foi minha cliente aqui, quem foi minha aluna, sabe que mimimi não é comigo. Infelizmente. Tem pessoas que vão me odiar por isso e tem pessoas que vão me amar e tá tudo bem. Eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Eu tô aqui para fazer o que Deus tem me mandado. E eu tenho cada vez mais estou sendo exortada por Deus para falar a verdade. É mais ou menos assim, as pessoas não têm coragem de falar a verdade, então vai lá e fala a verdade. Perde seguidor, ganha hater, perde amiga, mas fala a verdade. Tô tentando. E aí, o tema de hoje, nós já estamos na lição 22. O tema de hoje é: a humildade é pré-requisito para viver a promessa. Só vive a promessa quem suporta o processo. Não tem outro caminho.
Não dá para abreviar. Não dá para abreviar. Sabe? Aquela pessoa que busca abreviação, o caminho mais fácil, um jeitinho brasileiro de ser, ela tá tentando usurpar e ela tá motivada pelo orgulho. O orgulho, gente, é aquela artimanhazinha do Satanás para nos deixar cegas sobre nós mesmas. Nos rouba a nossa identidade. Nos faz olhar e não enxergar quem somos de verdade. E aí, pasme, por trás de toda mulher fortuna existe uma dor querendo ser escondida. Por trás de toda mulher fortuna existe uma ferida querendo ser escondida. Só que essa ferida move a vida dessa pessoa, afastando ela completamente do plano de Deus. E a minha pergunta, antes da gente entrar nessa questão da humildade, é o pré-requisito para viver a promessa, eu quero que você faça um parênteses aí no seu devocional de hoje e escreva depois o que tem te ofendido. O que te ofende? Faz a listinha depois. E eu tenho certeza que olhando além dessas ofensas, você vai perceber uma ferida emocional que tem comandado sua vida. E, consequentemente, seus resultados também. E os seus resultados também. Então, se você quer transformar a sua vida verdadeiramente, se você quer levar todas as áreas da sua vida além, você precisa trazer verdade para sua vida. E eu não tô aqui para trazer palavrinhas que você vai gostar de ouvir. Eu não sou sua mãe. Não sou. Desculpa, mas senti de falar isso hoje aqui. Hoje nós vamos trabalhar com 2 Pedro 3,9. E antes de começar, eu quero louvar e agradecer. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essas mulheres que aqui estão. Especialmente por aquelas que estão comprometidas, Senhor, a fazer a sua vontade na vida delas. Talvez elas ainda não saibam nem por onde começar, mas estão dispostas a mudar. Com bastante verdade, coragem e humildade, Senhor, eu quero te pedir que nesse dia o Senhor abra os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente e afasta de nós todo o orgulho e toda manifestação de ego das nossas vidas. Que nós possamos realmente, Senhor, entender qual é a mensagem dessas lições para a nossa vida e assim nos transformar dia após dia, suportando o processo para vivermos a sua promessa. Assim eu desejo, assim eu espero e eu já professo. Eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida que a lição de hoje será transformadora para nós. E que aquelas pessoas que não estão aqui disponíveis para ouvir a verdade, podem ir. Na verdade, nem tragam elas, Senhor. Traga aquelas suas filhas escolhidas que o Senhor tem vigiado e colocado no coração dela que chegou um tempo de viver uma nova estação de sua vida. Que ela pode sim ser tudo que nasceu para ser, desde que ela esteja verdadeiramente disponível para olhar para a sua verdadeira identidade. E se libertar verdadeiramente também da insegurança, da incerteza e dos rótulos. Chega de post-it. Chega de diagnósticos falsos. Chega de ficar atrás de agradar as pessoas e se desagradar. Chegou um novo tempo, um tempo de rompermos com tudo aquilo que achávamos que seríamos obrigadas a viver, para acessar a verdadeira promessa, por meio da humildade hoje. Que assim seja hoje, agora e sempre. Amém. Amém, amém, amém. Mandou o aviãozinho. O Instagram não está dizendo que eu estou ao vivo, não tem problema. Quem tiver que chegar aqui vai chegar, ou agora ou depois vai chegar. Tá lindo de ver, gente, todos os dias mais de 100 pessoas estão passando pelas nossas lives. Eu sei que talvez por conta do horário muitas pessoas não conseguem vir, mas elas estão vindo.
De uma forma ou de outra, elas estão vindo. E é isso que importa. Então, em 2 Pedro diz assim, 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, se aquilo que você vem pedindo ainda não aconteceu, é porque você ainda não está pronto. É porque você ainda não mudou o suficiente para receber aquela graça. Porque muitas vezes Deus chega na nossa vida por meio do sofrimento, porque Ele nos conhece verdadeiramente. E Ele sabe que se estiver tudo bem, a gente não lembra dele. A gente coloca Ele em segundo lugar. Sabe, a gente faz parte de uma geração de mulheres e de homens que são muito espiritualizados, mas que não faz a vontade de Deus. Que estão na igreja, que estão enganjados, igual a Camila fala aqui da vida dela. Ela serviu por mais de 20 anos. E ela fazia as coisas boas, mas ela fazia pelo motivo errado. Ela fazia para ser vista, para ser reconhecida, para receber elogio, para sempre chamar atenção para si. E o que a gente está aprendendo aqui nesse devocional, nesse desafio, é que a gente tem que se diminuir para que Deus apareça. E Deus vai aparecer como, Fabrícia? Por meio dos seus resultados. As pessoas têm que ver Deus no jeito que você fala, no jeito que você trata o seu marido, no jeito que você trata os seus filhos, no jeito que você trata o seu negócio, no jeito que você se trata. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que tem gente que se perde as coisas, se perde também. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu digo que amo as pessoas e não me amo, isso não é verdade. Não tem como você amar o outro sem se amar. Às vezes você acha que ama o outro, mas não ama. Você está querendo do outro aquilo que você mesma não tem se dado. E aí você quer uma resposta de Deus, sendo que você não fez sua lição de casa ainda. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo hoje? Hoje eu tô meio doida, hoje eu tô meio brava. Bom dia, Lucilene. Hoje eu tô meio brava, porque algumas pessoas dão risada da situação que vive. Tá atolada na lama e tá dando risada. Por que tá dando risada, Fabrícia? Porque não quer sair dali. É mais fácil que o outro mude. Porque eu não quero mudar. Eu até falo que quero mudar, mas eu não tô disposta a mudar. Ou eu quero mudar só em partes. Assim. Mulheres que colocam a culpa no marido, mulheres que colocam a culpa na mãe, no pai. Ah, mas eu aprendi com a constelação familiar que tem que honrar pai e mãe. Gente, honrar pai e mãe não é ficar na barra da saia deles, não. Não é querer mudar a vida deles, não é ficar ali sofrendo. Honrar pai e mãe não tem nada a ver com violar a ordem de chegada. Eles chegaram primeiro. Quando você chegou, eles já estavam ali. E às vezes você tá querendo mudar a vida deles. Tomando as dores de sua mãe, tomando as dores do seu pai. Como que isso vai dar certo? Por isso que às vezes a intenção é boa, mas o motivo não é bom. E todas as vezes que você for colocar a culpa em alguém agora, por conta de estar estagnada, lembra de mim e fala, mas a Fabrícia disse que se está estagnado, o problema é meu. Porque como diz uma amiga minha, a culpa é sua, você coloca em quem você quiser. Mas a responsabilidade, minha querida, se você não trazer a responsabilidade para você, a sua vida não vai mudar. Se o problema ainda é o outro, você não vai mudar, não adianta. Na lição de ontem nós aprendemos que as pessoas que mais nos exortam, que mais nos constrange, que mais nos critica, tá tentando nos mostrar algo, tá nos afiando. E geralmente essa pessoa é o nosso marido. Mas nós fomos ensinadas a invalidar os nossos maridos. Pronto, falei. O que falta você mudar para acessar a promessa? Essa é a pergunta de hoje. Essa é a grande pergunta de hoje. E aí vamos entrar aqui já. Existe uma área da minha vida em que uma situação de dor e tristeza se arrasta há muito tempo. Alguns anos atrás recebi uma promessa sobre essa situação.
Porém, eu tenho que confessar que por muitas vezes deixei de crer nessa promessa diante das circunstâncias e do tempo de espera, que parece não ter fim. Certo dia eu estava conversando com Deus e disse para Ele que eu creio na Bíblia. E por isso eu creio que nenhum fio cai da minha cabeça sem que Ele saiba ou permita. Que se ainda vivo essa situação é porque Ele tem me permitido. E que Ele permite. E porque é para o meu bem e minha transformação. Já que sua palavra também diz que todas as coisas cooperam para o meu bem. Certamente eu não estou pronta ainda. Falta algo em mim para acessar a minha promessa. Nessa mesma conversa com Deus, eu clamei que Ele me revelasse o que em mim ainda está adiando a promessa para que eu possa mudar. Poucas horas depois, recebo no celular um alerta do aplicativo da Bíblia que uso com esse versículo do início do capítulo, no qual Pedro diz que não recebi a minha promessa ainda porque Deus é paciente comigo e está esperando que eu me arrependa verdadeiramente de todos os meus pecados. Talvez esteja acontecendo a mesma coisa com você. Eu sei que tem áreas da minha vida que ainda estão me trazendo feedbacks negativos por conta das minhas próprias escolhas. Eu tenho certeza disso. E hoje eu tenho pedido verdadeiramente todos os dias, Senhor, mostra o que eu ainda preciso mudar. Essa lição de hoje aqui, a tarefa que eu vou falar para vocês daqui a pouco, ontem me fez perder o sono. Demorei a dormir. E olha que eu não tenho problema com sono, gente. Eu sou aquela pessoa que deita e dorme. E se tiver que acordar cedo, eu acordo. Se tiver que acordar tarde, eu acordo. Se tiver que acordar no meio da noite, eu acordo também. No outro dia tá tudo bem. Mas essa lição de ontem, ela me tirou o sono. E talvez vai tirar o seu também. Então ela continua. Não tive dúvida que nessa passagem estava a resposta da minha conversa com Deus naquela manhã. Estou entendendo que eu ainda não me arrependi o bastante, não mudei o bastante. E essa agora passou a ser a minha prioridade absoluta. Eu tenho orado esses dias para que o Senhor coloque luz na minha mente e me traga à memória tudo que falta eu me arrepender, que falta confessar diante dele e, se necessário, diante das outras pessoas. Talvez não seja confessar, talvez seja mudar, mas talvez seja confessar. Talvez você precise confessar com o padre ou com os homens, não sei, dependente da sua crença. Busque se arrepender verdadeiramente das coisas que você fez, especialmente das coisas que você fez que não sabia que não podia fazer. Porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente não sabe que não podia fazer. É assim. Quando eu recebi essa mensagem, primeiro me veio o discernimento espiritual de que ela era uma resposta para mim. E logo depois lembrei uma madrugada que eu passei acordada escrevendo em um caderninho pequeno de capa vermelha todos os meus erros e pecados que consegui lembrar naquela noite. Para cada um que eu escrevi, senti a dor física de arrependimento no meu coração e pedi perdão a Deus. Fiz esse ato de confissão e arrependimento do fundo da minha alma, com muita verdade e quebrantamento. Daquele dia em diante, eu sei que acessei outro nível de consciência sobre quem eu sou e sobre o quanto preciso de perdão e misericórdia de Deus todos os dias. E principalmente, acessei um outro nível de humildade e temor diante do Senhor pelos meus pecados. Depois daquela madrugada, eu passei a sempre que erro, imediatamente ou quase imediatamente, onde quer que eu esteja, eu fecho os meus olhos e eu confesso meu erro. E peço perdão a Deus. Isso tem me ajudado a caminhar em busca da santidade todos os dias. Mas pelo jeito não está sendo suficiente. Deus está esperando mais verdade, mais humildade, mais santidade de mim. O que você tem pedido para Deus que você ainda não acessou? Bom dia para vocês que estão chegando aqui agora. O que você tem pedido para Deus que fica aquele cri? A resposta não vem. Saiba, se você tem pedido, se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem implorado para Deus algo e aquilo não acontece, é porque você ainda não mudou o suficiente para receber. Entende o que eu estou dizendo? Entende o que essa lição diz? E é por isso, mulheres, que nós precisamos agir com humildade. Lembrando que humildade não é falar manso.
Humildade não é ser educado com as outras pessoas, não fazer distinção de cor, de raça, de nível social. Isso não é humildade, isso é educação. Humildade é você se colocar como pequena diante de todos e de tudo, independente das suas formações. E eu falo de um lugar de pessoa que já foi muito arrogante porque estudava demais. Mas os meus títulos, o meu conhecimento, ele não me define enquanto pessoa. Pelo contrário, tem lugares que eu não posso, de maneira nenhuma, falar quem eu sou e o que eu faço. Eu tenho que chegar como pequena. Mas nós somos atrevidas, a gente já chega batendo no peito quem você é. Se você precisa falar quem você é porque você ainda não é. Se você chega num lugar e precisa dizer quem você é, ou mais, o que você faz, é porque você não é aquilo ainda. Não é intrínseco, não é natural seu. Preciso toda hora carteirar as pessoas. Sabe quem eu sou? Sabe o que eu faço? As pessoas não estão interessadas. Humildade no sentido de perdoar com facilidade, de não ter ofensas, de não se fazer de importante, de parar de fingimento, de parar de mimimi. Tem tanta mulher por aí mimizenta. Qualquer coisa chora, se vitimizando. Se vitimizando, gente. Só que tem uma coisa bem séria. As vítimas não prosperam. Eu tenho dois tipos de cliente. Eu tenho aquelas clientes que já são bem-sucedidas na vida e querem consertar suas emoções, seu casamento, sua relação com os filhos. E eu tenho aquelas que insistem em me procurar que tá ferrada financeiramente. E não é por conta do dinheiro. Muitas vezes eu atendo essas mulheres, mas eu percebo cada vez mais e mais que elas não querem mudar. Elas não querem mudar. Elas querem continuar no mesmo lugar. Ou é para pertencer, ou é para ter razão mesmo. E uma pergunta que eu sempre faço para as minhas clientes: você quer ter razão ou ser feliz? A maioria fala que é ser feliz. Mas na metade da conversa elas descobrem que elas estão querendo, na verdade, ter razão. O que você escolhe? Hoje, nessa manhã, do dia 26 de março, 7h45 da manhã, aqui no horário de Brasília. O que você escolhe para a sua vida hoje? Ser feliz ou ter razão? As duas coisas não dá para ter. Não dá. E aí ela continua aqui. Enquanto eu escrevo esse devocional, sigo pedindo a Deus que Ele me traga à mente tudo, absolutamente tudo, que ainda não me arrependi e que está impedindo a transformação que falta acontecer em mim, no meu caráter e na minha relação com Ele. Pensando nisso, reservei na minha agenda um momento específico, um dia antes do meu aniversário, com 2 pessoas muito importantes que me acompanham para que eu possa olhar nos olhos delas e confessar alguns dos meus maiores erros e pecados do passado e do presente. Farei isso como um passo de fé, crendo que diante desse constrangimento e da verdade, o meu ego será ainda mais diminuído e minha humildade forjada. Certamente, em o meu próximo livro ou palestra, contarei como isso aconteceu e quais foram os frutos. Muitas vezes você faz muitas coisas, mas você faz pelo motivo errado. Você ainda está querendo holofotes, elogios, aplausos, validação. Tudo motivada pelo seu ego inflamado. Trazendo consciência. E você? Também existe um desafio ou uma situação específica que em alguns momentos parece não ter fim ou não ter mais solução? Existe promessa na sua vida que pela demora você já duvida que vai se cumprir? Se sim, talvez as palavras de Pedro, no versículo citado anteriormente, também seja para você.
Por isso, eu te convido hoje a conversar com Deus, pedindo a Ele que lhe traga clareza e entendimento do que ainda existe em você que precisa de arrependimento. Que você saiba que tudo hoje está funcionando como uma barreira para a sua mais profunda transformação, para que possa agir na direção dessas mudanças e caminhar rumo às promessas de Deus para todas as áreas da sua vida. Talvez você não esteja enxergando, como eu assim também às vezes não enxergo, né? Eu tenho uma situação, tinha duas, graças a Deus, uma Deus já está me ajudando. Por muitos anos o meu casamento foi essa situação difícil. Eu rezava, eu jejuava, eu fazia promessa, eu fazia campanha, novena. Só que todas as vezes eu pedia para que o meu marido mudasse. Quando eu entreguei o meu marido para Deus e disse, olha, ele não é mais problema meu, eu vou te entregar ele. Fiz inclusive essa conversinha eu fiz com São José. Se você está tendo problema com o seu marido, experimenta entregar ele para São José. São José, eu entrego meu marido para você de todo o coração. E que o Senhor me ajude a ter força, coragem, determinação para olhar para a minha vida e mudar em mim o que precisa ser mudado. Para que o meu casamento seja transformado. E quando eu fiz esse exercício lá em 2022, as coisas começaram a mudar aqui em casa. De vez em quando ainda tem problema? De vez em quando ainda tem problema. Eu falei pra vocês aqui, há 2 semanas atrás, por conta das minhas ofensas, das minhas feridas emocionais, ele me falou uma coisa e eu me ofendi. Até chorei. E olha que eu não sou de chorar. Quem me conhece sabe que eu não sou de chorar. Chorei profundamente, magoada. Mas depois de um tempo eu falei, Fabrícia, esse choro é seu... ou é dessa criancinha, dessa criaturinha aqui, ó, que atrapalha a sua vida? E aí, depois de muito pensar, de tarde, eu falei, é ela. Mais uma vez, é ela. Ela não gosta de ser criticada, ela não gosta de ser constrangida. E aí eu peguei e falei, Senhor, o que eu tô fazendo? De novo, caí nessa cilada. Eu tô falando com as mulheres sobre ofensa, eu tô falando com as mulheres sobre orgulho e eu caio nessa cilada. Cilada do demônio, tá, gente? Cilada do demônio para você continuar no mesmo lugar, de mãozinha dada com ele. Procurando um culpado, dando uma justificativa ou uma explicação verdadeira daquilo que você não fez ou faz. E aí... eu já tomei consciência daquilo e já me arrependi. E depois pedi perdão e disse pra ele, olha, aquele dia lá, eu fiquei ofendidinha. Porque a Fabricinha se ofende fácil. Entende o que eu tô dizendo pra vocês? Que é um eterno horário vigiar? Que não vai ser um livro, que não vai ser uma formação, que não vai ser esse desafio que vai mudar a sua vida completamente. Esse desafio é só pra fazer você acordar, assim, ó. Sair da escuridão. Mudar um pouquinho a lente dos seus óculos. É só pra isso. Pra mudar verdadeiramente, você vai ter que ter vários momentos de conexão com você mesma. E lembrar lá do fundo da sua alma o que me gera dor e sofrimento. O que me ofende? E mais, o que me provoca essa ofensa? Aí eu não sei o que é, Fabrícia, eu não consigo lembrar. Aí nesse sentido, a constelação familiar, ela pode te ajudar a ter clareza. O que te ofende que você não sabe o que é? Mas tem gente que sabe o que é e prefere continuar ainda usando as máscaras, porque por trás de toda ferida emocional tem uma máscara. Tem uma máscara. Amanhã eu vou fazer um resuminho, amanhã eu vou trazer para vocês as feridas emocionais e as máscaras delas. Vou anotar até aqui. Feridas e máscaras. Para que a gente possa se constranger juntas aqui. Tá? Só um, assim, eu sei do meu, né? A mulher traída,
aquela que se sentiu traída lá atrás pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou por quem quer que seja, ela vai ter a máscara da rígida, da controladora, aquela que não quer nunca mais se submeter a nenhuma situação de constrangimento e vexatório. Qual será a sua máscara? Vou trazer isso amanhã, tá? A tarefa de hoje, então, é: agora, com coragem e verdade, anote os seus comportamentos errados e peça perdão a Deus e peça ao Espírito Santo que lhe traga a consciência cada vez mais e mais. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter consciência. Quais coisas eu venho fazendo que me impede de acessar a promessa? Eu fiz o meu ontem aqui. Só que eu não terminei não, porque ainda falta, porque depois eu lembrei demais de madrugada. Vou ter que sentar ali depois, dobrar os meus joelhos, fazer uma oração, e eu te aconselho a fazer a mesma coisa. Dobre os seus joelhos, faça uma oração, peça para o Espírito Santo, me traga clareza de todos os meus pecados. Escreva, se arrependa, peça perdão, porque à medida que você toma consciência das coisas que você faz, você começa a mudar. E não é que não vai acontecer mais, mas da próxima vez que acontecer, você vai lembrar rápido e você já vai correr lá e vai pedir perdão. Pedir perdão para quem, Fabrícia? Principalmente para Deus. E se for o caso, para a pessoa que você ofendeu. Lembrando que ontem também a gente trouxe aqui 5 passinhos. Ontem não, foi antes de ontem. 5 passinhos que faz com que a nossa vida mude. Pedir por favor, dizer obrigado, pedir ajuda, pedir perdão e dizer a verdade sempre. Porque só existe verdade e mentira, não tem nada diferente disso. O que é verdade, o que é mentira, é mentira. Se eu aumentei, é mentira. Se eu diminuí o fato, é mentira. Se eu dei uma manipuladinha, é mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. E você tem que começar a tomar consciência do que eu falo. E aí, sempre dizer a verdade, pedir perdão, pedir ajuda, principalmente para o marido. Sai desse lugar de fortuna, de que mulher faz tudo. Chega, agradeça, diga obrigada. Independente de quem seja a pessoa, diga obrigada. Obrigada, meu filho, porque você trouxe uma água para mim. Obrigada, marido, porque você fez café para mim todos os dias. Obrigada, funcionária, porque você tirou a minha cópia. Obrigada, fulano, porque você me lembrou disso. Você está me exortando. A verdadeira amiga não é aquela que fica passando a mão na nossa cabeça e diz: ah, é verdade, você tem razão. A melhor amiga é aquela que fala: não é bem assim. Olha, talvez você tenha que olhar um pouquinho diferente para essa situação. A verdadeira amiga é aquela que te constrange, aquela que te cura, aquela que te traz verdade. E aí a gente tem que tomar cuidado. Quais mesas eu tenho sentado? Com que mulheres eu tenho me relacionado? Eu tenho me relacionado só com mulher que fala mal dos outros, que fala mal do marido? Eu tenho me relacionado com mulher que fica só bebendo? Eu tenho me relacionado com mulheres que falam mal do marido, dos filhos, da mãe, do pai, da sogra, do sogro? É isso que você quer? Nós somos a soma das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Você vai ser sempre a sexta. 5 mulheres que falam mal do marido, você vai ser a sexta. 5 mulheres que têm problema com os filhos, você vai ser a sexta. 5 mulheres separadas, você vai ser a sexta. 5 mulheres viúvas, você vai ser a sexta. Eu tenho observado isso ao longo da minha trajetória de estudo, de pesquisa. E por pior que pareça, é assim que acontece, gente. É assim que acontece. Então você precisa começar a escolher também quem são as pessoas com quem eu vou me relacionar a partir de agora. Em que mesas eu vou sentar? Na minha família, eu sou vista como a chata, a nojentinha. Primeiro, porque eu não bebo. Segundo, porque eu como pouco. Falo baixo. Tá tudo bem.
E não falo mal dos outros. Pelo menos eu tento não falar mal dos outros. Falo de mim. Das coisas que eu faço, das coisas que eu aprendo. Mas não é errado, Fabrícia, você falar só de você? Não. Se o que você vai falar não é para enaltecer a outra pessoa, não fale. Se as tuas palavras não são palavras de bênção, não fale. E olha que eu sou falante, mas às vezes é mais fácil ficar calada. E aí as pessoas às vezes vão falar, nossa, você tá tão mudada, você tá tão calada. Então. Então. Você não vai falar nada? Não. Porque as pessoas não querem ouvir a sua opinião, as pessoas só querem ser validadas. E desculpa, eu não vou concordar com a pessoa só porque ela tá dizendo. E aí a minha cara, ela fala por si só. Esse é um problema que eu tenho, que eu até falo, Senhor, por que eu sou tão assim? Pela minha cara você já percebe se eu tô gostando, se eu não tô gostando da conversa. A minha cara é violenta. Eu tento controlar as minhas palavras, mas a minha cara eu ainda não consigo. Tenho tentado, verdadeiramente, juro por Deus isso. Tenho pedido, inclusive em oração, Senhor, muda a minha cara. Que eu não seja tão espontânea, expressiva, né, Fernanda? Isso constrange, isso às vezes é ruim. Mas eu não sei fingir. E aí, por conta disso, então, eu prefiro ficar na minha casa, aqui junto com os meus, que eles já me conhecem, eles já sabem como eu sou. A minha filha fala, mãe, você não tem papa na língua. Mas viver num mundo de mediocridade, de falar coisas bonitinhas só para agradar as outras pessoas? Não. Não me presto a isso, não. Não me presto. É isso. A música de hoje é Tua Graça Me Basta. Deixa eu colocar ela aqui de novo. Cadê? O meu computador, toda hora ele fecha. Tua graça me basta. Vamos lá. Dia 22. Já estamos no dia 22, hein? Mais da metade do percurso. Parabéns para você que está aqui comigo desde o primeiro dia. Talvez não seja ao vivo, talvez seja gravado. Parabéns igual. Não desista. Vai valer a pena. Eu já tenho colhido os frutos aqui. E eu tenho certeza que a colheita ela vai ser bem farta. Lembrando que dia 12, coloca aí já na sua caderneta. Eu vou lançar hoje, acho que hoje eu já consigo. Dia 12 nós vamos ter uma imersão. 4 horas nós vamos ficar ao vivo no Zoom, onde você vai poder abrir sua câmera. Onde nós vamos fazer um exercício poderoso de reprogramação da sua mente, do seu espírito. E aí o corpo você tem que cuidar aí. Já começa. Tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Fazer atividade física. Arrumar a sua cama quando você levanta. Se servir em primeiro lugar. Acorda cedo. Ajoelha na beira da sua cama. Reza. Entrega seu dia para o Senhor. Pergunta para o Espírito Santo o que a gente vai fazer junto hoje. Arruma a sua cama. Toma seu café. Faz sua atividade física. E cuida da sua vida. Para de cuidar da vida dos outros. Para de cuidar da vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Principalmente as caçulas. Cuida da sua vida. Cuida do seu marido. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua casa. Cuida dos seus sonhos. Gente, quando a gente não está vivendo nossa vida, é um inferno. É um inferno na terra. Ontem eu atendi uma moça que verdadeiramente assim, uma potência. Que tem tudo para ter uma vida extraordinária. Mas ela inverteu a ordem da sua vida. E se colocou como grande diante do pai e da mãe. O problema é do pai e da mãe, Fabrícia? Não. O problema é ela que se colocou lá naquele lugar. Entende? Porque o problema pode até ser o outro, mas a solução está nela. E eu fiz um exercício com ela de mudar a posição. Constelação familiar é posição familiar. O significado verdadeiro de família Stellium é posição familiar. As pessoas que fazem confusão.
Constelação familiar não tem nada a ver com religião. Constelação familiar não tem nada a ver com magia. É incrível. É fenômeno, mas não é magia. Constelação familiar é uma abordagem que traz solução para a vida da gente, porque a gente vê de fora os nossos problemas. E tem um monte de mulher por aí dizendo que tem medo de constelação. Medo eu tenho de ficar igual. E aí fazendo esse movimento de constelação, onde eu só mudei a posição dela, coloquei o pai dela e a mãe dela assim, e falei para ela, se coloca aqui, como é que tá? Pesado. Agora muda, põe aqui. Nossa, como é mais leve. Falei, pois então, é nesse lugar que você tem força. E não é uma, não é duas, não é três mulheres que se colocam ali no meio, entre a mãe e o pai. Eu sou a grande, é que eu vou cuidar de vocês agora. Gente, isso é uma arrogância. Pensa comigo, quantos anos sua mãe tinha quando ela te teve? Começa só por aí. Quantos anos a sua mãe tinha quando ela te teve? Você acha que ela precisa de você para alguma coisa, criatura? Muitas vezes você está acabando com a sua vida porque você fica olhando para sua mãe, para o seu pai, para a vida dos seus irmãos. Como eu já olhei para a vida da sogra, do sogro. Ixi, gente, eu era uma criatura assim, olha. Tenho até vergonha de dizer. Mas como eu sempre fui muito rápida, eu sou solucionadora de nascença. Assim. Eu já nasci, talvez, com essa missão de resolver problema. Eu resolvo o problema muito rápido. Só que eu resolvia o problema das pessoas que não tinham me pedido. Por isso que hoje eu faço dinheiro com isso. Eu resolvo o problema das pessoas. Mas por muito tempo eu queria ajudar. E aí toma cuidado com essa palavrinha ajudar. Ajudar é de graça, tá? Ajudar é de graça. Esses dias eu atendi uma grande empresária aqui de Joinville. Tem uma clínica maravilhosa de estética. Só que ela não estava conseguindo vender. E na entrevista, na anamnese que eu faço, quando eu vou começar os meus processos de mentoria, eu perguntei para ela, como que é para você o seu trabalho? Ah, eu ajudo mulheres a recuperar a sua autoestima. Eu falei, ixi, para. Tá aí o problema. Ajudar é de graça. Cuidado com as palavras que você usa, as palavras têm poder. Ajudar é de graça. Se você tem como missão ajudar, esquece, tá? O dinheiro não vem. Agora eu acompanho, eu acelero, né? Eu mostro para mulheres qual é o caminho. Aí sim tem potência. Ajudar é de graça. Julgar é de graça também. Se você fica julgando a vida dos seus clientes, isso é de graça. Ninguém vai te pagar para ser julgado. Se você fica julgando a vida da sua mãe, do seu pai, do seu marido, você não vai mudar. Enquanto o problema for o outro, você não muda. E eu tô falando isso de mim e das clientes que eu venho seguindo ao longo aí desses 6 anos já. É sobre isso. A oração de hoje é assim. Pai querido, nosso Senhor Todo-Poderoso, como são maravilhosas as suas obras e como tu tens sido fiel comigo. Senhor, perdoa-me todas as vezes que questionei o teu amor por mim diante dos desafios da vida, tirando de mim a responsabilidade dos meus atos. Tua palavra diz que tudo o que eu plantei eu vou colher. E hoje eu entendo que meus resultados, bons e ruins, existem pelas plantações boas e ruins que eu fiz ao longo da minha vida. Muito obrigada, Pai, por responder ao meu clamor, por meio da Bíblia e das pregações do teu povo. E hoje eu te peço que derrame sobre mim um novo nível de humildade, de verdade e de santidade, para que eu possa verdadeiramente me arrepender de todos os meus pecados e confessá-los a ti e seguir a minha vida sem repeti-los, para que assim eu possa te agradar e acessar os teus planos para a minha vida. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Que lindo, né, Senhor? Que lindo, né, gente? Que coisa mais maravilhosa essa lição de hoje. Então lembre-se,
A humildade é o pré-requisito para você viver a promessa. Que tipo de humildade, Fabrícia? A humildade que te faz olhar com verdade, coragem para a sua vida. E para as coisas que você vem plantando. E colhendo, é claro. Os feedbacks. Olha para a sua vida. Lá no dia 1. Todo dia eu vou falar isso. Não canso, tá? Sou professora. Gosto de repetir. Lá no dia 1 tem a roda da vida. 11 áreas. 11 áreas. Tem 4 minhas aqui grifadas, tá? Que é que eu tenho que melhorar. 4. Não adianta nada você ser muito boa numa área se a outra tá capengando. Tem que ter uma fluidez, tem que ter um equilíbrio. Aquelas áreas da sua vida que tá muito ruim, de alguma forma elas estão te dando feedback sobre aquelas que estão muito boas. Entende o que eu tô dizendo pra vocês? E aí você só vai conseguir mudar a sua vida verdadeiramente quando você tiver clareza do que precisa ser mudado. Aqui no começo desse nosso devocional, desse nosso desafio, eu disse para vocês, eu precisei parar em dezembro e dizer, opa, alguma coisa deu errado aqui. O que eu fiz? Olha a minha cachorra abrindo a porta. O que eu fiz para estar me sentindo desse jeito? Para essas coisas estranhas estarem acontecendo na minha vida? E aí, com os 2 dias de cama, eu vi o que estava acontecendo. E aí eu falei, nossa, eu inverti a ordem. E uma ordem que traz fluidez para a nossa vida. Deus, família, trabalho. Deus, família e trabalho. Se você coloca o trabalho como Deus da sua vida, olha, minha querida, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. E como que essa conta chega, Fabrícia? Pelo que eu vejo, pelo que eu vivi, por meio da sua saúde. Quem vai pagar o pato dessa inversão de ordem é a saúde. E quando eu digo família, presta atenção. Nós já estamos, nosso horário já deu. Mas presta atenção só nesse detalhe, que é muito importante. Se você é casada, e aqui mais de 70% das minhas clientes são casadas, e aquelas que não são casadas querem casar, já têm filhos, são separadas ou são viúvas, mas 70% é casada. Se você é casada, minha querida, a sua família é você, seu marido e seus filhos, dependendo da idade deles. Porque se o seu filho já é casado, automaticamente ele se torna seu parente. Isso significa que pai, mãe, irmão, irmã é parente. Eu vou apanhar hoje aqui, mas é verdade. É parente, não pode ser sua prioridade. Eles têm precedência, eles vieram primeiro. Mas prioridade não. Prioridade seu marido e seus filhos. E tem muitos de nós, eu falo de um lugar de terapeuta agora, tem muitas mulheres por aí que colocam os filhos como centro. Tá errado? Quem tem que vir em primeiro lugar é o seu marido, por mais difícil que seja. Porque os filhos, eles não são nossos. Eles só estão sobre a nossa guarda para que a gente cuide, para que a gente ame, para que a gente mostre para eles o que é certo e o que é errado. Até inclusive, não sei se vocês já assistiram, diz que tem uma série na Netflix, adolescentes. Já me indicaram, já recebi várias mensagens de clientes aqui dizendo para mim, Fabrícia, você já assistiu a série? Não, eu não assisti ainda, mas eu vou assistir no final de semana. Já combinei aqui com as minhas meninas, nós vamos assistir no final de semana. Depois, se for o caso, eu trago para vocês uma análise do que eu vi. Mas o que eu vejo nos atendimentos que eu faço, tem muita mãe, pai por aí, babaca, com todo respeito, tá? Que abre mão do seu poder de autoridade sobre os filhos, fazendo o que eles querem, não o que eles precisam. E isso não é amor. Isso não é amor. Não é de coisas que eles precisam. Eles precisam de presença.
O filho, gente, a criança, ela precisa se sentir amada. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Toda mãe, todo pai precisa passar para o filho a certeza de que ele é importante, de que ele é amado, de que ele pertence. Pertence aonde, Fabrícia? À sua casa. Porque se ele não se sentir pertencente, ele vai arrumar um grupo. Eu nem assisti a série ainda, mas eu já vi algumas críticas que fala sobre pertencimento. Nós fazemos parte de uma geração que busca desesperadamente por pertencer. E aí, por isso, eles fazem coisas parecidas. Porque lugar não fica vazio. Se você não ocupa um lugar de responsabilidade, de autoridade na sua casa para o seu filho, ele vai arrumar alguém que seja autoridade. E talvez você está tirando a autoridade do pai, que Deus confiou para o pai. Quem tem essa autoridade número 1 em casa é o marido. Mas ele não é, Fabrício, ele é uma banana. E você fica enaltecendo ainda que ele é um banana. Porque se você dobrar o seu joelho também e honrar e falar, Senhor, molde esse homem, faça desse homem uma criatura nova. Ele não foi validado pela mãe dele, ele não sabe o que é ter voz de comando. Ensina ele, Senhor. Não é você ensinar ele, porque você sai do lugar de esposa e vai para o lugar de mãe. Hoje eu enlouqueci aqui, né? Mas é. E aí, às vezes sua vida tá uma bagunça, porque as coisas estão fora de lugar. Você abriu mão do lugar de esposa, você abriu mão do lugar de mãe, tá sendo amiguinha dos filhos. Você colocou o trabalho em primeiro lugar, aí para compensar você tenta dar coisas para os filhos e o marido fica de segundo plano. Quando dá lá, sei lá quando vocês se encontram, vivendo quase que amigo de quarto. E depois ainda reclama dele. É isso. Se é pra falar, vamos falar a verdade, né? Eu desejo, assim, gente, do fundo do meu coração, que você tenha ouvido tudo que eu falei hoje. Não tava no script, não faz parte do encontro de hoje. Hoje nós estamos falando de humildade. Humildade é pré-requisito para viver a promessa. E eu falei de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa, de ser dona de empresa. Eu falei de tudo. Que tenha sido de proveito, que para alguém deve ter servido isso. Não abra mão do seu lugar. Não abra mão do seu lugar de esposa, de mãe e até mesmo de filha, quando você tem que ser filha. Mas não fica uma vida inteira sendo filha. Filha só é uma das áreas da nossa vida. Filha não é a área central. Não. É uma das áreas. Tem outras 10. Espiritual, parentes, cônjuge, filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional, emocional. E às vezes você fica uma vida inteira só sendo filha. Uma vida inteira só sendo mãe. Uma vida inteira só sendo esposa. Você pode ser mais coisas. Desde que você traga equilíbrio para sua vida. É sobre isso. Depois vocês vão lá e falam pra mim o que ficou desse encontro louco de hoje. Hoje a Fabrícia enlouqueceu, né? O que ficou? Fala pra mim aqui, só pra eu ter uma noção. O que fica pra você desse encontro de hoje? Em uma palavrinha, o que fica? Fala pra mim que eu quero saber. O que ficou pra você do dia de hoje? O que você vai falar, vai fazer assim, tipo, vou colocar em prática isso hoje. Ai, eu não sabia. Uau! Nossa, levei uma surra hoje aqui da Fabrícia. Eu também levo surra todo dia, tá? Todo dia. Todo dia eu tô sendo constrangida por Deus porque Ele fala pra mim, abre a sua boca, fala o que você sabe, ajuda as pessoas, faz, você tá sendo egoísta, você tá só pensando em você, abre a sua boca, vai atender pessoas. Tá pensando que eu não apanho? Apanho. Ele me esfrega a cara na parede assim, fala, vai, abre a sua boca, fala para as mulheres, elas precisam ouvir isso. E aí quando eu começo a falar, olha lá, olha quantas pessoas tem. Quando eu fico aqui só na maciota, só falando aquilo que vocês querem ouvir, fica lá embaixo, Ibope.
E depois você vai fazer um favor pra mim, você que tá aqui até agora. Quando eu salvar essa live lá, você vai lá e você vai mandar para pelo menos 4 mulheres. Não seja egoísta, não fique com você só. Esse aprendizado de hoje. E hoje eu tenho certeza, gente, que eu fui canal de Deus aqui. Porque eu falei coisas que eu não estou acostumada a falar. Não assim, ao vivo. Falo para as minhas clientes, quando elas estão ali comigo no tete a tete, só eu e elas, só Deus sabe o que sai. Mas aqui assim, eu sempre tenho mais pudor em falar. Eu ainda tenho medo. Mas eu tô sendo também constrangida por Deus para falar a verdade. Tipo, as pessoas estão cansadas demais do mesmo. As pessoas estão cansadas de coisas paliativas. As pessoas precisam de verdade. As pessoas precisam ser desmascaradas. As pessoas precisam tirar as fendas dos seus olhos, as máscaras, as cascas que elas foram colocando ao longo da vida. As mulheres precisam cada vez mais e mais viverem a promessa que Deus tem para elas. Mas para isso vai precisar suportar o processo. É sobre isso, tá? Beijo grande para vocês, fiquem todas com Deus. Seguimos juntas. Eu pego na sua mão e não largo.